Olá, bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Essa é a nossa nona aula, a gente está se aproximando do final, essa é a nosso penúltimo encontro online dentro da trilha que eu preparei de conteúdo para a gente abordar durante todo esse curso, e eu estou muito feliz que você chegou até aqui, porque essa aula que eu preparei, ela é uma aula mais leve, uma aula que é um suspiro, sabe, no meio de tanto conteúdo. É uma aula mais curta, mais rápida, mais dinâmica, porque eu quero dividir com vocês um tema que eu acho muito importante. Ele parece um tema menor, mas ele é um tema que me trouxe muitas reflexões positivas, que é o documente sua jornada. Você pode parecer estranho para você estar falando disso, porque, poxa, Lígia, documentar a jornada? Como assim? O que você quer dizer com isso? Eu tô passando por tantos dilemas, por tantos problemas, eu não quero nem lembrar disso, eu quero que isso passe logo para eu poder seguir com a vida, eu não quero ficar pensando nisso. Mas eu quero te encorajar a fazer, porque por experiência própria eu tive muitos benefícios dessa prática e eu não posso deixar de recomendar uma coisa que me fez tanto bem. Eu quero começar esse assunto falando sobre o porquê, qual é a importância da gente documentar a nossa jornada. Bom, eu tenho dois bons motivos para isso. O primeiro é que documentar a jornada nos permite ter um respiro entre o que a gente está vivendo aqui dentro e a nossa realidade exterior. Quando a gente documenta, a gente cria um espaço onde o que está na minha cabeça se mistura com aquilo que eu estou vivendo na realidade. E isso é muito importante, porque propicia uma pausa para eu poder pensar a respeito de tudo que eu preciso pensar. É muito importante que você não vá agindo, sabe, sem pensar, sem refletir, né? E quando você documenta a sua jornada, você tem esse respiro, você tem essa pausa para você pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Outra boa razão, que é a segunda razão que eu tenho para te encorajar a documentar, é que isso funciona como um marcador, né? Documentar a sua jornada permite que você avalie os passos que você vai dando ao longo do caminho. Você vai medindo essa jornada, você vai avaliando, vai marcando a distância percorrida. Sabe quando você participa de uma corrida e ao longo do trajeto você encontra ali 2 quilômetros, 5 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros. E assim vai, né? Se você está fazendo uma maratona até o 42, você vai achando pequenos marcadores, e documentar a jornada te propicia isso, você ter esses pequenos totens que marcam como que você estava naquela época da jornada. E eu acho isso muito interessante, muito importante você fazer, porque à medida que você vai documentando, uma coisa é certa, você já não está mais no ponto de partida. Né? Olha até onde você já chegou, né? Olha quanto conteúdo a gente já viu juntos, e você não está mais naquele ponto inicial, naquela primeira aula, quando você estava com aqueles sentimentos embrulhando o seu estômago. Olha o quanto a gente caminhou, olha o quanto a gente andou junto, olha quantos ângulos você não tinha pensado sobre essa questão e agora você está pensando. Então eu acho que só por esses dois motivos já vale muito a pena, né? Bom, até aqui no nosso curso eu já falei contigo sobre tantas coisas, né? Falei sobre muitos dados, muitas informações técnicas, falei muito sobre a estrutura da sua vida em família, e eu gostaria de te perguntar agora, se você puder puxar um papel e uma caneta, seria ótimo, porque eu gostaria que você escrevesse essas coisas no papel. Se você não tem isso acessível, não tem problema. Eu vou deixar essas questões no mapa mental que acompanha essa aula, que acompanha todas as aulas, e eu queria que você escrevesse, assim que você tiver um tempinho, ou pelo menos gravasse um áudio contando para mim, contando para você mesmo como você está, como você está se sentindo. Você tem conseguido desabafar com alguém? Você já chegou de tocar nesse assunto com mais alguém? Seja seu parceiro, a sua parceira, sua mãe, seu pai, algum irmão. Você tem conseguido colocar para fora aquilo que você está sentindo aí dentro? Pensa sobre isso. A segunda coisa que eu quero te perguntar é: você tem conseguido descansar? Se você é uma pessoa parecida comigo, eu não parei
não cessei de pesquisar sobre esse assunto por muitas semanas, né? Antes da gente procurar profissionais, eu estudei, eu li, eu pesquisei, eu coloquei em sites. Eu não descansei, eu não conseguia descansar. Parecia que todo o meu tempo livre tinha que ser empregado buscando aquelas informações que o meu espírito tanto estava buscando encontrar. Então eu te pergunto, você tem conseguido descansar? Descansar mesmo, ficar um dia inteiro sem pesquisar nada, sem buscar nenhuma informação sobre isso, só deixando o seu sentimento fluir dentro de você? Isso é muito importante. E você tem conseguido também fazer suas atividades cotidianas? Aquilo que você já estava habituado a fazer, como é que tem sido hoje? Ficou mais difícil cumprir com a sua lista de tarefas? Ficou mais... Você está fazendo da forma como você costumava fazer? Então, eu queria que você avaliasse isso, que você olhasse para dentro e conseguisse entender, né? Como você está. Outra coisa que eu quero te perguntar é, você tem tido apoio na sua busca por informações? Se você já foi em algum psicólogo, um psiquiatra ou neurologista, você encontrou nessas pessoas as respostas que você tinha procurado? Ou não? Ou você saiu com mais dúvidas e incertezas e inseguranças do que você tinha antes de ter entrado? Né? Se pergunte isso também. Se essas pessoas que estão ao seu redor estão conseguindo te apoiar, te informar e te ajudar, né? E outra coisa que eu quero perguntar é como você está por dentro, em vários aspectos. Aqui eu separei alguns, mas eu gostaria de te encorajar a, dentro desses temas que eu separei, o que é importante para você, o que é relevante para você, né? Por exemplo, como é que está o seu coração? Está sentindo um aperto? Está um pouco difícil de lidar? Você está bloqueando esse assunto, nem quer pensar nisso, nem quer falar sobre isso? Também quero te perguntar, como é que estão as suas expectativas? Se tem uma coisa que mãe cria, além de filho, é expectativa, né? Como é que estão as suas expectativas em relação a você, em relação à sua família, em relação ao futuro de vocês? Você já parou para pensar sobre isso? A escutar dentro de você como é que estão suas expectativas? Porque eu sei que existem muitas expectativas. Existem expectativas de que isso passe logo, de que isso seja um momento que fique para trás, que vocês não precisem lidar com isso. Eu sei que essa expectativa existe porque ela fez muito parte de mim. E é uma expectativa, digamos assim, normal, esperada, né? Pense um pouco sobre isso, como estão as suas expectativas. Outra coisa que eu quero saber de você, como é que está a relação com seus outros filhos, se você tem mais filhos, né? Geralmente, quando um dos nossos filhos apresenta esses sintomas e os outros não, ou o outro filho não, a gente tende, às vezes, a tratar de formas diferentes, a sopesar de maneira diferente esses relacionamentos. Você já parou para pensar como é que o seu outro filho está? Se ele tem participado desse processo, se ele não tem participado desse processo, se ele continua tendo o mesmo que ele tinha de você antes, como é que isso está aí para você? Né? No meu caso, eu senti que como eu estava com um bebê muito pequeno, eu demorei mais a me conectar com ele, por mais que eu passasse todo o tempo em casa, eu estava de licença maternidade, eu sentia que eu era muito dividida. Ao tempo que eu deveria estar descansando para cuidar mais dele, para cuidar melhor do meu bebê, eu estava gastando lendo dia e noite o máximo de informações possíveis para eu me ambientar, para eu poder entender o que estava acontecendo. Então, se questione também sobre isso. Outra coisa que eu quero trazer é como está o seu relacionamento. Né? Se você convive com alguém de forma íntima, se você tem um companheiro ou uma companheira, como é que está esse relacionamento? Isso que está acontecendo está aproximando vocês ou está afastando vocês? Vocês têm conseguido dialogar sobre isso claramente? Eu sei que isso pode ser muito difícil, ainda mais se você ou seu parceiro também tem algum sintoma de tics. Né? Como a gente abordou anteriormente, pode acontecer de existir uma raiz genética, né, em relação à síndrome de Tourette. Então, existe a possibilidade de, se o seu filho tem, talvez o seu parceiro ou você mesma pode ter esse mesmo diagnóstico.
Então é muito importante você questionar como é que está o seu relacionamento, né? Aqui conosco foi um pouco difícil, porque como não é só a Manu que tem Tourette, o meu esposo também tem, isso trouxe um certo estranhamento, né? Ele se sentiu também, à medida que ele me via preocupada e procurando, ele se sentia um pouco, peraí, mas isso não era um problema até um tempinho atrás e agora de repente a gente tem um problema. Isso trouxe um distanciamento momentâneo e é normal, porque a pessoa se pergunta se ela vai continuar sendo amada da mesma forma agora que existe um diagnóstico entre vocês. Então eu te pergunto, dá uma olhadinha, como é que está o seu relacionamento? Vocês estão conseguindo conversar, né, sobre o que está acontecendo? Como é que estão também as pessoas ao redor do seu filho? Né? Como é que está a sua família? Né? Os tios, os avós, os primos, vocês já tiveram ocasião de conversar com eles sobre isso, de explicar para eles, seja que vocês estão numa busca para um diagnóstico, seja se já existe algum diagnóstico, vocês já conversaram sobre isso com a família? É importante que a família saiba o que está acontecendo, como eu falei, para a gente evitar aquelas situações constrangedoras e difíceis e trazer esclarecimento para eles, trazer a realidade do que está acontecendo de forma leve, de forma suave. E por fim, eu quero saber como está o seu medo. Sim, eu estou perguntando medo porque existe mesmo um medo muito grande de o que vai acontecer. Agora, em 2020, nós estamos vivendo uma época em que as crianças estão em casa e uma das perguntas que me fazem muito é: bom, meu filho agora está em casa, está na pandemia, então de certa forma isso é bom, porque nos deu um tempo para refletir sobre como é que vai acontecer quando ele voltar para a escola. Muitas crianças começaram a desenvolver os sintomas dos tiques durante a quarentena. E uma angústia muito grande, um medo muito grande que a mãe tem é: quando ele voltar para a escola, será que ele vai ser tratado diferente? Será que ele vai ser discriminado? Será que ele vai sofrer bullying? Será que as outras crianças vão zoar, vão brincar? Como é que isso vai ser? Eu sei que esse é um medo que eu tive muito forte, até porque quando os sintomas começaram na Manu, eu tinha recém mudado ela de escola. Então eu até considerei, inclusive, não trocar ela de escola. Eu considerei, não, eu vou deixar ela na escola anterior, porque as crianças da escola anterior, a maioria das crianças ainda conheceu ela antes dela manifestar tiques. Olha o meu pensamento, gente, olha o meu pensamento. Era assim, eu não queria que ela fosse a menina dos tiques. Eu queria que ela fosse a Manuela. Então eu pensei, bom, se ela continuar na escola que ela já estava, eles já vão ter aquela percepção. Mas isso, ainda bem que eu insisti, continuamos na escola nova e foi uma decisão muito acertada. Hoje eu vejo que esse pensamento é um medo muito real, mas que na verdade ele pode ser ultrapassado com conhecimento, né? Chegando na escola, conversando, explicando o que está acontecendo, muito mais do que manter a criança na escola anterior só porque todo mundo já conhecia ela. Hoje eu sei disso, mas na época era uma coisa que me dominou, era um medo assim que era muito forte dentro de mim. Bom, agora eu falei sobre várias coisas, né? Várias coisas para você observar dentro de você. Então, quando você tiver um tempinho, um horário sossegado, eu sei que é difícil, mas dê um tempo para pensar sobre essas coisas, né? E de que forma você vai documentar? Bom, eu sugeri para você um papel e uma caneta, mas pode ser uma agenda, um diário, pode ser... Tem várias formas de você documentar. As formas principais são formas que eu experimento, ambas inclusive. É uma forma que eu chamo de uma forma de documentar para dentro e para fora, né? Para dentro, eu quero dizer com isso que são ferramentas que só você vai ter acesso, de uma forma mais íntima, né? Que eu acho que inclusive é muito bom que você tenha essa forma íntima de você avaliar, que né, geralmente nessa forma íntima você é completamente sincero, né? Não tem filtro, porque você não tem medo do julgamento alheio. Então é importante você falar sem filtro para você se ouvir. Dentro dessas formas para dentro, você pode escrever num caderno, né? Você pode, eu recomendo, eu faço isso, montar um grupo no Telegram, onde só você participa desse grupo,
Eu falo no Telegram porque no WhatsApp, se você trocar de celular, pode ser que você perca, né, todas as mensagens que ficaram lá, mesmo que você faça backup, é muito difícil você transportar isso para um outro aparelho. Especialmente se você troca de sistema operacional. Então, assim, eu já tive essa experiência de trocar de aparelho e perder tudo que ficou lá. Então, o Telegram permite que você migre esses dados com mais facilidade. E outra forma de documentar bom, para dentro, a maior vantagem é que ela permite que você analise, você tem um olhar analítico sobre aquilo que está acontecendo, né? Já a experiência de documentar para fora, você pode fazer um blog, você pode fazer, colocar esses assuntos no seu Instagram para as pessoas que te seguem, né, nas redes sociais que você utilize. Você pode também, isso vai depender muito, claro, da sua personalidade, né? Se você for uma pessoa mais introspectiva, com certeza essa não é uma forma recomendável para você fazer isso. Eu sou uma pessoa mais expansiva e ainda assim demorou um tempão para eu conseguir falar disso abertamente nas redes, mas eu pesei, medi, conversei muito aqui em casa e a gente chegou à conclusão de que valia a pena ajudar pessoas que eu gostaria de ter encontrado uma pessoa falando sobre isso de forma aberta, contando sua experiência. Então, assim, a gente pesou os prós, os contras e a gente resolveu, não, isso pode ajudar as famílias. Então, pensando nessas crianças, a gente falou, vamos fazer, vamos abrir para o mundo. Mas eu sei que isso depende muito da personalidade e qual é a vantagem que a gente tem, é que isso permite a experiência de troca, né? Eu ter chegado até vocês partiu dessa decisão, né? E eu alimento e eu recebo alimento também. Quer dizer, eu dou e eu recebo. E isso é uma experiência incrível. Você não tem ideia de como eu utilizo isso no meu dia a dia, o quanto os comentários, as mensagens que eu recebo, elas me alimentam de amor e me fazem renovar o meu olhar aqui na minha família. Isso é uma coisa que não tem preço. É difícil, mas a recompensa é muito grande, né? Outras formas que eu quero sugerir para você documentar é que você filme, que você tire fotos da sua família, que você grave áudios para você lembrar não só da evolução da doença em si, né? Mas que você guarde as coisas boas, guarde os aprendizados, guarde as coisas engraçadas, guarde as coisas ruins também, porque a vida é esse complexo, né? É tudo isso junto, né? E você vai percebendo à medida que o tempo vai passando que as emoções também vão se transformando. As emoções não são as mesmas, né? E esse exercício de documentar, você tem que ter em mente que você faça no seu tempo, né? Você pode fazer ele no seu tempo. Não existe uma periodicidade mínima, não existe nada. Mas uma coisa que eu gosto muito é de lembrar da minha trajetória. Eu ainda tenho os áudios lá de quando tudo começou e eu adoro ouvi-los de vez em quando porque eles me trazem muito a ideia da evolução, né, de como as coisas vão mudando, né? E eu vou dar agora para você alguns motivos para você documentar. Por que então você deve documentar? Por que isso o que isso traz de bom? Bom, primeiro que traz alívio, né? Você documentar é ótimo. Quando você olha aquilo que você escreveu semana passada, você olha e fala assim: ah, mas eu não me sinto mais assim, né? Eu não me sinto, não tá tão pesado mais assim, né? Então isso mostra também essa percepção de melhora. E também mostra uma percepção importante, que é a de não melhora, né? Você pode ler aquilo que você escreveu e pensar: nossa, hoje eu estou me sentindo pior do que eu estava nesse dia. Hoje eu não estou bem, hoje eu estou me sentindo mais para baixo. E isso é um sinal de que você também precisa de ajuda, de que você precisa buscar alcançar, esticar a sua mão para alcançar alguém que possa te ajudar a superar isso. Então, documentar traz alívio. Documentar também traz entendimento, né? Ter feito esse curso, por exemplo, é uma forma de documentar também a minha trajetória, né? Hoje eu me questiono coisas que eu não me questionava antes. Trouxe um novo entendimento, como o que é perfeito? O que é ser perfeito? Né? O que é isso que dizem para nós? Alguém pode ser perfeito? Não. Então ninguém pode vir me dizer
Ah, você não vive uma situação perfeita, a tua filha não é perfeita, mas ninguém é perfeito. E esse questionamento, ele surge a partir do momento que eu coloco para fora, né, a minha jornada. Outra razão também pela qual a gente deve documentar a nossa trajetória é que isso traz um novo olhar. Isso, a gente começa a olhar para o lado, a gente começa a olhar para a nossa família, olhar para fora de nós. E eu lembro aqui aquela frase que o Eduó trouxe na nossa aula anterior, né? E ele falando que é o olhar do outro que faz triste, né? Então, quando a gente documenta, a gente aprende a sair desse olhar negativo para um olhar mais positivo, né? É importante a gente ter em mente isso, né? Que a criança, ela não percebe nada que está fora do normal, porque ela só sabe o jeito dela ser. É esse o meu jeito de ser, né? E quando a gente escreve, documenta, a gente treina o nosso olhar. A gente começa a entender que é o meu olhar que carrega a tristeza que eu posso passar adiante ou não, né? Então essa é uma reflexão que a gente pode fazer. Documentar também nos ensina a tratar com naturalidade a questão. Eu já comentei e eu enfatizo. Aqui em casa, ter tiques é um assunto da mesa de jantar. A gente conversa, quando eu filmo, eu mostro, falo, nossa, aqui saiu um tiquezinho aqui, você percebeu? Ela fala, nossa, eu não percebi, tô vendo agora. Então isso acaba com aquele tabu do, meu Deus, alguém descobriu que eu tenho tique. E agora? Vão me zoar? Não, ela mesma fala isso, a gente mesmo fala. Então, isso ajuda muito a gente normalizar, né, a situação dos tiques. Outra coisa também que é muito importante de documentar a nossa trajetória é ensinar a criança a explicar. É claro que tem crianças muito pequenas que ainda não têm condição de entender a complexidade do que está acontecendo, mas ela entende o que é tique, ela sabe dizer, é porque eu tenho tique. Então isso é uma coisa muito simples da gente começar a fazer a partir do momento que a gente normaliza aquilo. Quando a gente normaliza, conversa sobre isso, isso é comum no nosso dia a dia, a própria criança começa a explicar, começa a falar sobre como ela se sente e o que é que está acontecendo, né? Então isso ajuda a criar um sentimento, né, de que isso é natural, de que isso é normal. Outra coisa que documentar traz para o nosso dia a dia é que ele traz a verdade à tona. Algumas pessoas, na melhor das intenções, geralmente a avó, a família, né, fala assim, mas eu não vejo, por que você está procurando doença nesse menino, nessa menina, gente? A criança não tem nada, não vejo nada. E quando a gente documenta, escreve, filma, tira foto, a gente tem essa realidade ela está posta, então ela traz a verdade, a realidade, né, que a gente convive, e quanto mais naturalidade a gente aplicar nessa realidade, mais tranquilo é. Então é muito importante a gente também trazer à tona essa verdade, né? E por fim, o motivo pelo qual eu acho mais importante a gente documentar a nossa trajetória é porque faz parte da nossa vida. Por que a gente não iria documentar? Por que isso não apareceria nos nossos vídeos? Por que isso não apareceria nas nossas fotos? Se isso existe. Simples assim, né? A gente documenta porque a gente vive. Tudo que a gente vive faz parte da nossa história, né? Então é muito importante a gente demarcar esse espaço, a gente dar valor, a gente entesourar esses momentos também, que são momentos de aprendizado, de comunhão, de convívio. Então eu te convido a você fazer esse exercício. Me conta como tem sido para você. Se for difícil colocar em palavras, se for difícil colocar num papel, se pergunte por que é tão difícil assim. Sabe? Traga isso para dentro de você, confesse só para você mesma. É muito importante que a gente consiga esse espaço de alento para nós mesmos. Então eu te encorajo a fazer. Me conta se você fizer. Eu quero muito saber como tem sido isso para você. Para mim, eu vou te dizer, foi encorajador. Realmente, documentar ajudou muito em todo o meu processo de compreensão sobre a síndrome de Tourette, sobre a importância da gente falar disso. E eu queria muito que você sentisse todas as coisas positivas que vêm disso. Então eu te encorajo a fazer isso. Se você fizer, me conta, me marca
E me manda aqui um comentário ou uma DM no Insta para eu saber se você curtiu essa aula e o que ela significou para você e se tem alguma coisa que você sente que faltou, que você gostaria que eu tivesse abordado. Mais uma vez, muito obrigada e até nossa última aula. Um beijo!